Tem algo te travando. Algo que ninguém vê, mas que está aí dentro de você. E não são os outros. Não é o mundo. Não é a falta de oportunidade. O que está te impedindo de avançar é você. A verdade que quase ninguém tem coragem de encarar é simples. O seu maior inimigo mora no espelho. É aquela voz que diz, deixa para depois. É o medo disfarçado de perfeccionismo. É a procrastinação que você chama de descanso. A autossabotagem é sutil, silenciosa, mas implacável. Você já se prometeu mudar, mas não mudou. Já planejou recomeçar, mas adiou. Já teve energia, ideias, sonhos, mas deixou todos eles morrerem no travesseiro, na preguiça, na dúvida. Neste vídeo, você vai entender como a sua mente mal treinada é capaz de destruir seus próprios planos. Vai aprender a identificar os sabotadores internos e, mais do que isso, vai aprender a vencê-los. Mas, para isso, você vai precisar de coragem. Coragem para ouvir verdades duras. Coragem para assumir o controle. Coragem para parar de se trair. Então já deixa o like agora e assiste até o fim. Esse vídeo pode não ser o mais confortável, mas com certeza será um dos mais libertadores da sua vida. O sabotador invisível. Como você bloqueia seu próprio crescimento? Você já se pegou dizendo, eu sei o que preciso fazer, mas não consigo começar. Essa é a voz da autossabotagem, e ela é traiçoeira, porque se disfarça de bom senso. Ela diz que você está cansado demais, que não é o momento ideal, que talvez não seja tão importante assim. Ela parece protetora, mas na verdade está te impedindo de crescer. E o pior, ela fala com a sua voz. Vem de dentro. É como se houvesse uma parte de você programada para manter tudo do jeito que está, mesmo que isso signifique viver frustrado. A autossabotagem se manifesta nos detalhes. Na hora que você escolhe o celular ao invés do livro, quando você adia o treino com a desculpa de que hoje foi puxado, quando você aceita uma desculpa em vez de impor uma disciplina. Aos poucos, você cria uma rotina confortável, mas estéril. Uma vida sem riscos, sem esforço e sem progresso. E tudo isso parece normal porque muita gente vive assim. Mas o fato de ser comum não torna isso aceitável. Na verdade, é isso que mantém a maioria das pessoas presas em ciclos de arrependimento. Elas sabem o que querem, mas sabotam o caminho até lá e depois vivem se culpando por não ter feito diferente. A raiz da autossabotagem é o medo. Medo de falhar, medo de se expor, medo de descobrir que mesmo tentando talvez você não consiga. E por isso, seu cérebro cria distrações, vícios e desculpas para te proteger desse desconforto. Só que, ao te proteger da dor, ele também te protege da evolução. Porque não existe crescimento sem desconforto, não existe conquista sem disciplina, e não existe transformação sem confronto interno. Reconhecer isso é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Você precisa parar de olhar para fora como se o mundo estivesse te impedindo, e começar a olhar para dentro porque é aí que está o bloqueio. E é aí que começa a mudança. A voz que te derruba. O diálogo interno que precisa mudar. Tudo o que você faz ou deixa de fazer nasce de uma conversa silenciosa dentro da sua mente. Esse diálogo interno pode ser o combustível que te empurra para frente ou a âncora que te prende no lugar. E na maioria das pessoas, essa voz interior é tóxica, derrotista e limitante. Ela diz, você não é bom o bastante, você sempre falha, não adianta tentar. E o pior é que com o tempo você começa a acreditar nisso. Começa a agir como se essas mentiras fossem verdades absolutas. E a partir desse ponto, não é mais o mundo que te derruba, é você mesmo. A forma como você se fala molda a forma como você se vê. E a forma como você se vê define os seus comportamentos. Se você se enxerga como alguém preguiçoso, vai agir como tal. Se acredita que é fraco, vai evitar desafios. Se acha que nunca dá certo, vai desistir antes de tentar. Por isso é tão importante mudar a sua narrativa interna. O forte não é aquele que não tem medo, é aquele que aprendeu a calar a voz do medo e escutar a voz da disciplina, da coragem, da razão. Mas atenção, mudar esse diálogo não é sobre repetir frases positivas vazias. Não adianta dizer eu sou incrível se você não acredita nisso. O que funciona de verdade é assumir o papel de comandante da sua mente. É identificar quando essa voz sabotadora aparece, questioná-la com lógica e, principalmente, responder com ação.
Porque cada vez que você age apesar do medo, você enfraquece a sabotagem. E cada vez que você cede, você a fortalece. Você precisa entender. Não existe vitória sem confronto. E às vezes o confronto mais difícil não é contra o mundo, mas contra a parte de você que aprendeu a viver se escondendo. Então, da próxima vez que aquela voz disser, deixa para depois, responda com atitude. Mostre quem está no controle. Mostre que você não é mais vítima da própria mente. A falsa segurança da zona de conforto. A armadilha mais perigosa da autossabotagem é a zona de conforto. Ela parece um lugar seguro, calmo, familiar, previsível. Mas, na verdade, é uma prisão disfarçada. É o espaço onde nada muda, onde você repete os mesmos hábitos, os mesmos erros, as mesmas desculpas, dia após dia. O problema é que essa segurança não protege você da dor. Ela só adia a dor real, a do arrependimento. Enquanto você acha que está se poupando ao evitar o desconforto do esforço, está, na verdade, se condenando a uma vida sem conquista, sem evolução, sem orgulho de si mesmo. O cérebro ama a zona de conforto porque ela é energeticamente econômica. Fazer o mesmo, pensar o mesmo, reagir do mesmo jeito, tudo isso exige menos esforço mental. Por isso, sempre que você tenta sair desse padrão, seu corpo envia sinais. Preguiça, dúvida, ansiedade. Não porque você está errado, mas porque está tentando mudar. E mudar dói. Crescer exige esforço. E isso confunde muita gente. Elas acham que, se está difícil, é porque não era para ser. Quando, na verdade, é justamente porque está difícil que você está no caminho certo. A autossabotagem, nesse contexto, age como um protetor da zona de conforto. Ela te puxa de volta com desculpas sofisticadas. Te faz acreditar que agora não é o melhor momento, que você precisa de mais preparo, que semana que vem será diferente. Mas nada muda. A vida vai passando e você vai ficando. Até o dia em que acorda e percebe que perdeu oportunidades que nunca mais voltam, que deixou o tempo escapar por medo de se frustrar, e que a vida que você tem não é nem de perto a vida que você poderia ter construído. A única saída? Romper. Encarar o desconforto. Quebrar o padrão. Fazer algo novo, mesmo que imperfeito. Agir antes de estar totalmente pronto. Porque a prontidão verdadeira não vem antes da ação, ela vem depois. Você se fortalece fazendo, você se liberta enfrentando. E, principalmente, você cresce quando para de proteger sua zona de conforto como se ela fosse o seu lar. Ela não é. Ela é o seu limite. E quem quer uma vida fora do comum precisa ter coragem de sair desse lugar onde tudo parece fácil, mas nada é grandioso. Ações que quebram o ciclo da autossabotagem. A autossabotagem não é vencida com pensamentos positivos, mas com ações consistentes. Você não supera o medo pensando menos nele, você supera agindo apesar dele. A transformação começa quando você para de esperar se sentir motivado e decide agir disciplinadamente. A diferença entre os que vencem e os que continuam presos no ciclo da mediocridade não é talento, nem sorte, é a capacidade de manter ações pequenas, porém constantes, mesmo nos dias ruins. E isso exige clareza, compromisso e coragem. Quer sair do ciclo de autossabotagem? Comece criando pequenas vitórias diárias. Acordar na hora que você prometeu. Cumprir aquela tarefa chata mesmo sem vontade. Terminar o que começou. Não subestime o poder dessas decisões simples. Elas reprogramam o cérebro. Elas mandam a mensagem: eu sou confiável. E quanto mais você cumpre o que prometeu a si mesmo, mais forte você se sente. O oposto também é verdade. Cada vez que você diz que vai mudar e não muda, seu cérebro entende que suas palavras não têm força. E isso destrói sua autoestima de dentro para fora. Outra ação prática. Elimine distrações e gatilhos. A autossabotagem adora ambientes mal organizados. Se o celular está sempre perto, as redes sociais sempre abertas e você vive rodeado de estímulos fáceis, vai cair no piloto automático. Crie rituais. Crie um ambiente que favoreça a concentração. Crie tempo para o que importa e elimine o resto. Isso não é obsessão, é comprometimento com a sua evolução. Você quer resultados que poucos têm? Então precisa fazer o que quase ninguém faz. Cortar o excesso e focar no essencial. Por fim, seja brutalmente honesto consigo mesmo. Toda vez que se pegar dando uma desculpa, pare e diga: isso é sabotagem. Exponha.
Dê nome. A consciência é o primeiro passo para a quebra do padrão. Quando você percebe que é você quem está travando sua própria vida, nasce uma responsabilidade, mas também nasce um poder. O poder de mudar a si mesmo, de resgatar a sua força, de construir uma identidade firme, confiável, disciplinada. E esse poder está, agora, nas suas mãos. Construa uma nova identidade. Seja o tipo de pessoa que você admira. Chega um momento em que você precisa tomar uma decisão radical. Ou você continua vivendo como quem sempre foi, ou começa a agir como quem deseja se tornar. A autossabotagem é alimentada por uma identidade fraca, aquela que vive do passado, dos erros, dos medos antigos. Mas identidade é algo que se constrói, e você tem o poder de reconstruir a sua. A pergunta é, quem você quer ser? O tipo de pessoa que desiste na primeira dificuldade, ou o tipo de pessoa que honra compromissos mesmo quando ninguém está vendo? Se você quer sair da estagnação, precisa parar de agir como quem está perdido. Precisa começar a se comportar como alguém forte, determinado, disciplinado, mesmo que no começo isso pareça forçado. Porque, com o tempo, esse forçado se transforma em natural. O que hoje é esforço, amanhã será hábito. O que hoje parece difícil, amanhã será a sua base. Mas só se você começar. Não com grandes planos, mas com pequenas ações alinhadas com a nova identidade que você está construindo. Isso significa mudar o diálogo interno, mudar suas decisões, mudar seus ambientes e, principalmente, mudar sua relação com a dor. Os fracos fogem da dor. Os fortes usam a dor como combustível. Toda vez que sentir vontade de desistir, lembre-se, você não está fugindo de uma tarefa. Você está fugindo de se tornar quem nasceu para ser. E isso tem um custo alto demais. Você já sabe o que acontece quando se sabota. Já viveu isso antes. Já sentiu a frustração, o vazio, a vergonha silenciosa. Está na hora de uma nova história. E essa história começa com uma escolha. Agir como alguém confiável. Fazer o que você disse que faria. Manter a palavra. Resistir ao impulso. Encarar a disciplina como liberdade. A pessoa que você quer ser não está distante, ela está em você, esperando ação. Esperando que você pare de se sabotar e comece a se superar. Porque no final, ninguém vence você, a não ser que você permita. E ninguém salva você, até que você decida se levantar. Se esse vídeo te incomodou em algum ponto, ótimo. Às vezes, a verdade dói antes de curar. E essa dor é sinal de que algo precisa mudar. Talvez hoje você tenha enxergado com clareza que o maior obstáculo da sua vida não está do lado de fora, está dentro de você. Mas a boa notícia é que se o inimigo é interno, a força para vencer lo também está. E agora, você tem duas escolhas. Fechar esse vídeo e voltar para a zona de conforto ou tomar uma decisão. A decisão de parar de se sabotar. A decisão de assumir o controle. A decisão de agir como a pessoa que você nasceu para ser. Se esse conteúdo despertou algo em você, deixa o like agora não só para apoiar o canal, mas para selar esse compromisso com a sua própria transformação. Compartilha com alguém que precisa dessa verdade às vezes. É um vídeo assim que muda uma vida inteira. E comenta aqui embaixo. Eu vou parar de me sabotar. Essa frase pode ser o primeiro passo para sua virada. Ah, e antes de sair, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui você vai encontrar muito mais do que vídeos, vai encontrar direcionamento, força e mentalidade para vencer. Agora, clique no vídeo que vai aparecer na tela. Ele é o complemento perfeito para esse tema e vai te levar ainda mais fundo nessa jornada de autodomínio. Porque hoje você entendeu. Ninguém vai te salvar, a não ser você.